Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do jornal Enem, do curso Dominantes Online, aqui é o professor Sandro Massanani. Nós escolhemos algumas das principais notícias da semana, cujos assuntos podem aparecer nas provas, seja no Enem ou nos vestibulares em geral. É muito importante que vocês assistam os episódios anteriores, pois muito do que está acontecendo já foi analisado previamente. Também é fundamental lembrar que muitas das notícias que ferviram nos meios de comunicação, principalmente aquelas relacionadas à política nacional do dia a dia, não costumam aparecer muito nas provas. Vamos focar em assuntos que já apareceram em algum momento ou que podem aparecer nos exames. Então vamos lá, separamos aqui algumas notícias. A primeira, inundações na Somália. Fortes inundações deixaram um rastro de destruição na Somália, deslocando mais de 200 mil pessoas. Mais de 600 mil foram afetadas. Elas foram causadas por chuvas anuais que são semelhantes às monções e que ocorrem todo o mês de março, mas são intensificadas por ações humanas, como o desmatamento e por mudanças climáticas. A ONU alertou que, se as chuvas persistirem, até 1,6 milhão de pessoas poderão ser afetadas e há risco de epidemia de cólera e um surto de malária se as enchentes não forem contidas. O que é para a gente ficar de olho? Questões sobre a intensificação de impactos ambientais naturais pela ação humana e pelas mudanças climáticas. Muitas das mudanças climáticas provocadas pela ação humana, isso é importante também salientar. Então, pessoal, qual é o padrão que a gente observa? Isso está bem evidente no efeito estufa, na questão da inversão térmica, são impactos naturais. Só que a ação humana intensifica esses impactos. Ou seja, é natural que nós tenhamos aqui no mês de março chuvas mais fortes nas determinadas regiões da Somália. Porém, com o desmatamento, a questão da atuação de madeireiras, habitações em locais irregulares, tudo isso intensifica as consequências negativas desses impactos ambientais. Então, esse é um padrão importante. O Enem gosta muito desse tipo de questão. O Enem cobra um impacto ambiental e cobra como a ação humana intensifica esse impacto ambiental. Então, as inundações na Somália, acho que são um ótimo exemplo. Elas podem ainda piorar. Temos aqui uma foto da região de Irã, das regiões da Somália mais afetadas pelas inundações. Então, realmente é um cenário assim, muito assustador. E há evidências de que alterações climáticas e ação humana, as chuvas elas vêm se tornando cada vez mais fortes, impactantes, a mudança no regime de chuvas, na intensidade, de acordo com os estudos, nos últimos 30 a 40 anos na região da Somália, devido às alterações climáticas e a ação humana na vegetação, no solo, na ocupação do espaço, acabam também trazendo sequelas e pioras para os efeitos dessas inundações. Então, essa é a nossa primeira notícia. Segunda notícia, a comemoração do Dia da Vitória. O que é o Dia da Vitória, pessoal? O Dia da Vitória é uma celebração russa que comemora a vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra, em 9 de maio de 1945, que é a rendição alemã. E geralmente envolve um grande desfile militar na Praça Vermelha, bem como pessoas carregando fotos de seus parentes que lutaram na guerra, é uma tradição. Neste ano aí entra a questão da guerra, que a Rússia está numa guerra bem intensa com a Ucrânia. Neste ano, as comemorações do Dia da Vitória foram reduzidas e até canceladas em várias cidades, citando razões de segurança. Alguns citam razões de segurança, outros citam que a Rússia não teria, vamos dizer assim, um equipamento bélico grandioso para poder mostrar nesses desfiles. Então, nós temos aí alguns problemas que alguns especialistas estão sugerindo, não seriam somente razões de segurança. A Ucrânia não celebrou o Dia da Vitória, e aí a ideia de uma apropriação, de uma disputa em relação a esse feriado. A Ucrânia ela não celebrou o Dia da Vitória por considerar um feriado russo, e destacou o 8 de maio, que coincide com o Dia da Europa, que celebra a paz e a unidade no continente. Então, o que acontece? A rendição alemã ela vai se dar em determinado fuso antes da meia-noite, seria 8 de maio, tá? E no fuso da Rússia já era depois de meia-noite, então, consequentemente, 9 de maio. Então, a Europa comemora o dia 8 de maio
e a Rússia vai comemorar o dia 9 de maio. Então já aí e a Ucrânia agora em guerra com a Rússia. Lembrando que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e a Ucrânia, então, agora nessa disputa pela questão de como comemorar a rendição alemã, vai comemorar junto com o restante da Europa, já que ela está nesse movimento de aproximação com o restante da Europa. O que é para a gente ficar de olho? Lógico, questões sobre a Segunda Guerra Mundial, a vitória dos aliados, que o Enem gosta de cobrar, e interessante, as diferentes percepções sobre os vencedores da guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial ela acaba, havia uma percepção, isso aí a gente tem pesquisas da época, de que da participação, da importância da participação da União Soviética como talvez a principal nação que tenha contribuído para a derrota alemã. Então, uma pesquisa, inclusive, com pessoas do Ocidente, enaltecendo a participação soviética. Ao longo dos anos, tanto nos materiais educacionais, quanto na indústria cinematográfica, em vários meios de comunicação, a participação da União Soviética, lógico, isso vai ser um fruto da Guerra Fria, da disputa entre o Ocidente e a União Soviética, a participação soviética na guerra ela foi sendo minimizada, a ponto de que pesquisas hoje vão apontar que os principais responsáveis pela vitória sobre a Alemanha nazista teriam sido os Estados Unidos, Reino Unido, quando na verdade é muito mais complexo do que isso. E a maior batalha, as maiores batalhas da Segunda Guerra, elas vão se dar no fronte entre a Alemanha e a União Soviética. Inclusive, a União Soviética vai ocupar primeiramente Berlim. Quando o exército soviético entra em Berlim, que nós vamos ter o suicídio do Hitler e a posterior rendição alemã. Então, isso também seria uma boa questão. Percepções sobre os vencedores da guerra. Então, acho que tem 3 assuntos aí, 4 assuntos importantes nessa notícia, interessantes. A Rússia ela faz uma comemoração do dia da vitória mais moderada, pode ser por razões de segurança, mas pode ser também para não mostrar a fraqueza do seu exército. A Rússia tem sido muito criticada por isso. Há uma disputa em relação à questão do feriado entre Rússia e Ucrânia. Rússia mantendo 9 de maio, Ucrânia passando para 8 de maio. Questões sobre a Segunda Guerra e os aliados envolvendo o assunto e as diferentes percepções sobre quem venceu a Segunda Guerra, vamos dizer assim, ou quem contribuiu mais para a vitória. Então, uma notícia interessante que dá alguns desdobramentos para a gente. Vamos para a próxima, obrigatória para as provas, a Lei Áurea completando 135 anos. No dia 13 de maio, o Brasil comemorou 135 anos da Lei Áurea, que é a lei que oficializou o fim da escravidão. Porém, somente em 2023 já foram resgatados 1.201 trabalhadores em condições análogas a de escravo em nosso país, de acordo com dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Desde 1995, tivemos 61.459 pessoas encontradas sob regime de escravidão contemporânea. Ainda há muito o que mudar. Então, uma situação nada agradável. O Brasil vem piorando, esse é um número, os números até agora são os piores em 15 anos, se eu não me engano, em termos de resgate de pessoas em situação de escravidão contemporânea. O que para a gente... Tem aí na imagem a notícia da abolição da escravatura na Gazeta de Notícias. O que é para a gente ficar de olho, que cai praticamente todo ano no Enem? Questões sobre a escravidão e suas consequências. Às vezes temos até 3 questões sobre isso na prova de humanas. Então, também há reflexos na prova de linguagens, enfim. Temos que saber as leis abolicionistas, todas elas. Temos aulas sobre isso, pessoal, só vocês acessarem aí o nosso curso de História, na lista de História, no canal do YouTube. Então, temos aulas detalhando essa questão da escravidão, que é muito importante. Temos também, no curso de Sociologia, uma aula sobre questões étnicas, relacionado também ao Brasil. Importante, então, a gente saber sobre a escravidão, não só porque cai em prova, porque é um componente fundamental para a gente entender a nossa sociedade. A abolição, o Brasil é uma coisa vergonhosa, porque é o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Se eu não me engano, Cuba ainda tinha escravidão, mas Cuba não era independente, era uma colônia da Espanha. Então, no mundo ocidental, o Brasil, como país independente, foi o último a abolir
a escravatura, foi empurrando com a barriga a abolição da escravatura até quando pôde. E é importante também a gente analisar que a Lei Áurea, isso foi uma questão do Enem, quando a Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel, não temos mais muitos escravos no Brasil, o número era inferior a 300 mil escravos, porque nós tínhamos tido algumas leis antes, e além disso já havia tido uma certa substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, chegada de imigrantes, então não havia um número significativo de escravos. A lei é importantíssima pelo simbolismo, tá? Só que a gente tem que ter muito cuidado ao dizer que a abolição da escravatura foi um presente da monarquia, um presente da princesa Isabel, Pedro II não estava aqui e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque são séculos de resistência, séculos de luta. Então há também essa observação que a gente tem que fazer em relação à Lei Áurea. Duas já. Não havia um número significativo de escravos no Brasil, na proclamação da lei, tá? Na assinatura da lei, e não havia, cuidado, não é um presente da monarquia. Havia discussões fortíssimas no parlamento brasileiro sobre a abolição, diversas revoltas ao longo de séculos, pressão internacional enorme. A Inglaterra pressiona para o fim da escravidão desde o início do século XIX, desde a vinda do Dom João para cá, Tratado de 1810. Então, o Brasil já tinha abolido o tráfico internacional de escravos com Eusébio de Queiroz em 1850, a escravidão interna continua, o preço do escravo sobe. Então há toda uma história antes da Lei Áurea, que às vezes ela é descartada, a gente acha que a Lei Áurea chegou, acabou com a escravidão e solucionou o problema, e pelo contrário, não houve um projeto de integração do ex-escravo na sociedade. Muito semelhante até do que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz a abolição da escravatura na década de 1860, naquele contexto da Guerra Civil. Não houve a inserção do ex-escravo na sociedade. Então nós vamos ter aí o ex-escravo sendo tratado na beira da criminalidade praticamente, não vai conseguir emprego, a desigualdade continua de forma gritante. Vamos ter algumas revoltas ligadas a sequelas da escravidão fortíssimas na República Velha, que a revolta da Chibata pode se encaixar um pouco nisso. Enfim, então o Brasil não teve uma política pós-abolição da escravatura, para ter uma política social para inserir o ex-escravo, tirá-lo da margem da sociedade. E temos também aí a questão do trabalho escravo contemporâneo, ou seja, mais de 80% dos trabalhadores escravos contemporâneos resgatados no Brasil são negros. Então, obviamente, isso é uma consequência direta também da escravidão que teve no Brasil. Tá? Trouxe aqui alguns gráficos para a gente dar uma olhada, só para sacramentar essa desigualdade. Então, primeiramente, a taxa de desemprego, pela cor ou raça, que é um termo bem complicado. A gente conversa sobre isso na nossa aula de sociologia, raça e etnia, então é importante que vocês assistam. É um termo que é cheio de significados pesadíssimos europeus. Bem, então, a gente observa no primeiro gráfico que as pessoas negras ou pardas têm uma taxa de desemprego bem maior das pessoas brancas, bem acima. Tá? E o segundo gráfico é a disparidade de renda. Como as pessoas brancas, elas recebem em média muito mais do que as pessoas negras ou pardas. Então os gráficos, isso é bem consolidado, os gráficos mostram isso de forma evidente. Sabemos também as origens do problema, as questões da desigualdade, e parece que pouco é feito. Inclusive a questão aí da escravidão contemporânea, o Brasil, infelizmente, tendo até recordes negativos envolvendo isso. Então é um assunto obrigatório para a gente, que está vinculado aí aos 135 anos da Lei Áurea. Próximo assunto, crescem os suicídios de meninas. Pesquisas recentes mostram que as taxas de suicídio entre meninas de 10 a 19 anos aumentaram de uma média de 3 por 100 mil pessoas em 2003 para 3,5 por 100 mil em 2020. É um aumento considerável, pessoal, tá? Em relação aos anos. A taxa entre os meninos, embora mais alta em 6,1 por 100 mil, quase não mudou.
há uma possível ligação entre smartphones e mídias sociais e o aumento da depressão e automutilação. O nível também aumenta muito da automutilação entre os jovens, as meninas aumenta muito, mas as evidências são mistas e variam entre os países. Então existem várias razões para que isso possa estar ocorrendo, o aumento do suicídio entre meninas, mas não podemos chegar e cravar uma razão, não é assim que funcionam as ciências humanas. Uma das possíveis razões que com certeza, né, tem uma relação forte é o aumento do uso das mídias sociais, das redes sociais, dos smartphones. E por isso que eu coloquei para a gente ficar de olho questões e tema de redação sobre a relação entre redes sociais, padrões de comportamento, consumo e o aumento da ansiedade e depressão. Aqui, pessoal, tem um gráfico que de início parece complicado, mas não é. As linhas em vermelho são as mulheres, em azul os homens, e aí mostra a idade. A gente observa que no gráfico o segmento disparado que mais cresceu em termos de número de suicídio percentual, então são as adolescentes, as meninas entre 10 e 19 anos. E no gráfico também mostra para a gente, isso induz um pouco, tá? Isso aí é uma crítica que eu faço ao gráfico, porque o gráfico está mostrando o ano que o Facebook foi criado, tem a crise financeira global e tem a criação do Instagram, né, no gráfico como possíveis marcos aí para o crescimento do índice de suicídio, mas isso é uma indução. Eu não colocaria isso no gráfico, não. Eu deixaria os índices e vamos deixar os estudos, né, até porque isso limita muito a explicação. Mas há estudos já muito sólidos sobre a relação das mídias sociais com o aumento do suicídio das meninas. Por que não tanto dos meninos? Até porque os meninos passam também, isso outras pesquisas mostram, mais tempo até nos videogames. E as meninas têm consumido mais rede social. E as redes sociais, nós sabemos, elas tentam o tempo inteiro estabelecer, como eu coloquei no Fiquem de Olho lá, padrões de comportamento, padrões de consumo. Ficam, muitas vezes, estabelecendo padrões de beleza e querendo te obrigar, de certa forma, ou um adolescente se sente na obrigação de seguir determinado padrão de beleza ou padrão de comportamento. Muitas vezes é impossível, é muito difícil de seguir. E também estimula essa questão do consumo, onde muitas vezes é difícil você acompanhar. Então a gente vê nas redes sociais influencers o tempo inteiro cheio de produtos, né, cheio de produtos de beleza, que recebem gratuitamente para fazerem propaganda. Então, durante o dia inteiro, produtos de beleza ou consumo, ou produtos em geral, isso acontece com todos os segmentos. Tá? Estabelecendo padrões de comportamento, que às vezes é muito difícil para o adolescente, ele não tem como, nenhum ser humano vai conseguir praticamente seguir aquilo. E isso acaba também contribuindo para essa questão da ansiedade. Às vezes a gente quer ter algo e não tem como, e nós somos bombardeados por esse desejo de consumo o tempo inteiro. Às vezes há muita questão de uma, entre aspas, felicidade falsa. Isso tudo tem caído em provas, hein, pessoal? De uma ilusão, né, do ter. Isso já caiu no Enem, textos, inclusive, né, do Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, tem um texto do Moniz Sodré, que já apareceu no Enem também, da ilusão do ter. Então o Enem tem cobrado bastante essa crítica que a gente pode fazer às redes sociais. É lógico que tem pontos positivos das redes sociais, aqui a gente está focando nesse ponto negativo, que ele é muito significativo. Esse ponto da imposição de padrão de comportamento, padrão de consumo, que às vezes uma criança de 10 anos ela não vai conseguir, não tem como filtrar isso, o cérebro nem está preparado, não tem experiência de vida. Para adultos já é muito difícil, né? Os adultos também vão ter ansiedade, vão ter um aumento de crise de depressão relacionados a essa questão das redes sociais. Então isso tem que ser muito conversado, né? E é um problema muito sério que a gente tem observado. Então temos aí o gráfico destacando o aumento do índice de suicídio das adolescentes. E por fim, mortes e gangues no Haiti. Mais 600 pessoas foram mortas na violência de gangues no Haiti em abril. Isso ocorre após a morte de pelo menos 846 pessoas nos primeiros 3 meses de 2023. A violência está se espalhando implacavelmente enquanto gangues buscam estender seu controle sobre vários distritos da capital, Porto-Príncipe. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk,
alertou que o Haiti vive uma emergência de direitos humanos e um ciclo vicioso de violência, e que a pobreza extrema e a falta de serviços básicos estão na raiz do poder das gangues sobre as comunidades. O Haiti, pessoal, ele vive instabilidade política, praticamente toda a sua história. Ele vai ficar independente no início do século XIX, isso cai em prova, isso é muito importante. O Haiti é o único país da história cuja independência foi feita por escravos. Então vamos ter aí Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, são líderes da independência do Haiti, que vai acontecer, né, no final do século XVIII, início do século XIX, o Haiti sendo colônia da França, vai ter todo o contexto da própria Revolução Francesa influenciando a independência do Haiti. Então isso é importantíssimo, vai trazer uma onda, né, de possível liberdade no Brasil em relação aos escravos. Vamos ter inclusive algumas revoltas e movimentos inspirados nessa luta do Haiti, o desespero de muitos senhores de escravos com essa ideia da Revolução Haitiana se amplificar no Brasil. Então isso tudo aparece em prova. A independência do Haiti. Só que o Haiti vai entrar numa turbulência, num espiral de crise política, ditadura fortíssima da família Duvalier no século XX, e depois uma série de eleições com golpes, intervenções. O Brasil ele vai liderar uma missão da ONU para tentar estabilizar o Haiti. A missão vai de 2004 a 2017, a MINUSTAH o nome. Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que tem alguns pontos positivos, outros pontos negativos. Alguns vão elogiar a missão, outros já vão criticar, porque vão dizer que não houve mudança estrutural, pois a missão, quando ela termina, o Haiti continua com sérios problemas. Então, o Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental. Durante anos, foi o país ainda, provavelmente, é o país mais pobre do mundo fora da África. Pelo menos nos últimos anos era, pode ser que algo tenha mudado, mas é o país mais pobre do hemisfério ocidental. O presidente Juvenal Moïse foi assassinado em 2021, temos assassinado o presidente. O Haiti está numa espécie de estado de emergência, com governos interinos, e a ONU, inclusive, está cogitando, de repente, uma outra atuação no Haiti. Então, porque, como observamos aí na notícia, é um ciclo vicioso, pobreza extrema, terremotos devastando o Haiti. O Haiti vai sofrer um terremoto monumental em 2010, com centenas de milhares de pessoas mortas, devastação, né, da capital. Então o Haiti tem esse problema político, instabilidade política, conflitos internos, terremotos. É uma situação catastrófica. Tá? E a missão brasileira na ONU, a missão brasileira no Haiti, liderando essa missão da ONU, ela de certa forma, tem elogios, tem críticas, e a própria população do Haiti se divide, e vamos ver o que vai acontecer futuramente. Se vamos ter uma outra intervenção da ONU, como vai ficar, porque o Haiti realmente ele não consegue sair desse espiral. Acreditava-se com essa missão da ONU, e muitos acreditaram quando houve o fim da missão em 2017, o Haiti fosse um país mais tranquilo, mas não foi o que aconteceu. Realmente é uma situação estrutural, que tem que ter mudanças muito profundas, a longo prazo, para ver acontecer alguma melhora, né, nos termos políticos e sociais do Haiti. Bem, pessoal, muito obrigado. A gente fica por aqui nesse episódio. Lembrando que os slides estão no link aí na tela, né, e também na descrição do vídeo, para vocês baixarem os slides desse episódio, terem organizados, né, em PDF. Temos aulas ao vivo de segundas às sextas, todas as matérias praticamente. Temos também as aulas gravadas que vocês podem baixar. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, inscrevam-se nas nossas redes sociais para vocês terem um cronograma, as notícias. Bem, tudo certinho. E nos acompanhem para vocês conseguirem também a tão sonhada aprovação em uma universidade de qualidade. Bons estudos e até a próxima.